Muito bem, nesse bloco de número 2, eu quero falar um pouquinho sobre o tema da consignação em pagamento, uma aposta sempre importante, e sobre o tema das ações possessórias e ações petitórias, para a gente também fazer um revisaço geral aí nessa premonição. Quem sabe aí a gente não identifica a peça, não ajuda aí, não descobre exatamente a peça que vai cair agora aí na sua prova da segunda fase, né? Então vamos começar esse segundo e último momento do nosso encontro da premonição para começar a tratar do tema da consignação em pagamento. Vamos anotar como sempre? Então, abre aí o seu caderninho e vem aqui com a gente, você que de repente aí está anotando a aula, por que não? Não é? Por que não? Vamos então começar com a consignação em pagamento ou pagamento em consignação. Tudo aí dependerá de como você preferir utilizar a terminologia. O Código Civil fala pagamento em consignação, artigo 334 e seguintes. O Código de Processo Civil fala de consignação em pagamento. Mesma coisa, o Instituto Híbrido, que está lá e cá. Você deve lembrar que, em regra, via de regra, a consignação em pagamento é a ação do devedor. Claro que existem situações em que o credor pode consignar em pagamento, mas, em regra, o ajuizamento de uma ação de consignação em pagamento envolve um devedor. Então, uma dica que eu lhe dou na hora da prova é verificar se a questão prático-profissional narra, por exemplo, uma situação jurídica de alguém que admite dever, que se diz devedor, que se apresenta perante você, advogado, como se apresenta como o seu cliente, se apresenta como um devedor, lhe diz como advogado dele que é devedor e que está encontrando algum obstáculo que o impede de pagar, ou porque o credor é incapaz, ou porque o credor é desconhecido, ou porque existe um litígio entre a coisa objeto da consignação, ou porque o credor se encontra em local de difícil acesso, etc. Então, alguma situação que esteja lá no artigo 335, 335 do Código Civil Brasileiro, tá? Então, fique atento, porque se isso acontecer, você estará diante de uma ação de consignação em pagamento. A ação de consignação em pagamento, recorde-se, é de fácil diagnóstico. O que o seu cliente deseja é obter a quitação, é se libertar da obrigação que ele reconhece possuir. A ação de consignação em pagamento, em regra, é ajuizada na vara cível, tá? Então, você fique atento para também recordar que o juízo onde essa ação será ajuizada, em regra, é a vara cível. Então, é lá que, a priori, você ajuizará a ação de consignação em pagamento. O autor desse pedido, o autor da ação de consignação em pagamento, ele tem um nome, ele é o consignante. Então, essa é uma terminologia que você deve utilizar. E, geralmente, ele é um devedor, né? Ele é alguém que deve. O réu na ação de consignação em pagamento é o consignatário, não é? Ele é o réu, pode ser o credor, digamos assim. E o objeto da consignação é o bem consignado. Bom, eu preciso, entretanto, pedir para que você tenha uma atenção especial com o procedimento da consignação em pagamento, tá? Porque a ação de consignação em pagamento, ela pode ter um procedimento
especial, que é a regra, mas ela pode se submeter a um procedimento comum se houver cumulação de pedidos, ou seja, se além de consignar e pedir a liberação do pagamento, o autor do pedido desejar também danos morais, materiais ou desejar revisar uma cláusula contratual. Imagine que a questão diga que o seu cliente ele não quer apenas depositar em juízo, mas imagine que a questão diga mais do que isso. Imagine que a questão afirme que o seu cliente ele quer revisar uma cláusula contratual e depositar aquilo que ele entende que é devido e que a justiça declara que ele não deve mais além disso. Então, nesse caso, a bem da verdade, você tem uma ação revisional de cláusula contratual cumulada com consignação em pagamento. Consegue perceber isso? Pois bem, se for assim, o procedimento é comum, porque você tem o pedido de depósito, que é o pedido de consignação de um lado, com o pedido de revisão, de cláusula contratual, ou de dano moral, de outro lado. Então, o procedimento será comum. Então, fique bastante atento ao procedimento e ao tema da consignação em pagamento, que é uma forma indireta de extinção das obrigações, é uma forma indireta de pagamento, ok? Eu quero avançar agora e quero tratar com você de um outro assunto. Eu quero falar um pouquinho agora das ações possessórias. Lhe convido ao artigo 1210 do Código Civil e o artigo 556 do Código de Processo. Venha comigo, vamos agora também aqui nessas ideias de premonição, vamos aqui falar um pouquinho das ações possessórias. Um tema nobre, não é? Vamos aqui falar das ações possessórias. E quando a gente fala das ações possessórias, a gente lembra de três. E a gente também tem que lembrar daquilo que não é ação possessória, não é? São três as ações possessórias, você deve estar com isso já afiado. Reintegração, manutenção e interdito proibitório. Essas são ações possessórias. Então, perceba. Reivindicatória, emissão de posse, nunciação de obra nova, demolitória, nada disso é ação possessória. São outros procedimentos, são outras ações, tem outros objetos de pedido e não envolve ações possessórias, tá? Então, fique atento a essa perspectiva. As ações possessórias são três: reintegração, manutenção e interdito proibitório. E como é que eu faço para identificar cada uma dessas ações possessórias? Bom, em primeiro lugar, então vamos lá elencá-las. Em primeiro lugar, você tem a ação de reintegração de posse. Então, essa é, sem dúvida alguma, a primeira de todas. Então, anote aí, ação de reintegração. Em segundo lugar, você tem a ação de manutenção. Ação de manutenção de posse. Finalmente, em terceiro lugar, você tem o interdito proibitório. Você tem o tema do interdito proibitório. Então, nós temos aí três, digamos assim, ações possessórias, tá? Fora daí, você não tem ação possessória. Você tem qualquer outra coisa, menos ação possessória. Ação possessória de reintegração, vamos revisar, ela pressupõe a perda
da posse. Então, uma situação jurídica de esbulho. Você precisa ter perdido a posse, sofrido o esbulho. Na manutenção, você não tem a perda da posse. Você tem apenas a perturbação, você tem apenas a turbação. Mas a posse, você não perdeu. Você continua com a posse, mas está sendo perturbado. Então, você tem aqui, vamos utilizar uma palavra popular para você entender, a perturbação. Entender não, né? Revisar. A gente está aqui apenas numa premoniçãozinha aí, que a prova está na boca, né, para acontecer. Então, fique atento. Então, você tem aí a manutenção. O interdito proibitório é uma ação de natureza inibitória, é de natureza preventiva. Então, você tem uma ameaça de turbação, ameaça de esbulho, ou você tem uma ameaça de turbação, mas você não tem nem esbulho ainda, nem turbação. Você só tem uma ameaça. Então, você quer ser assegurado. Você quer ser assegurado de não sofrer esbulho. Você quer ser assegurado de não sofrer turbação. Então, evidentemente, que vai ser uma medida de natureza preventiva e, em alguma medida, em alguma essência, inibitória. Então, a causa de pedir de uma ação possessória, ela vai girar em torno dessas situações. Muito bem. Então, é fácil de fazer o diagnóstico. O seu cliente se diz possuidor, diz que sofreu esbulho, ou turbação, ou ameaça. E, a partir daí, você faz o diagnóstico de reintegração, de manutenção ou de interdito proibitório. Então, em linha de princípio, você invoca o 1210 do Código Civil, o 554 e segue o seu caminho aí pelo procedimento que, a priori, é um procedimento especial que você já estudou. Então, o diagnóstico da peça gira em torno dessa perspectiva. Se o seu cliente é possuidor, a tendência é que ele ajuize uma ação possessória. Muito bem. Mas repare, ao lado dessas ações possessórias, eu quero avançar com você, para uma ação de natureza petitória. E aí a gente pode agora sim entrar com o slide, ações petitórias. Veja que o Código Civil diz, atenção a isso, que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa. Então, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa. E o proprietário tem o direito de reavê-la. Então, repare, se a questão lhe diz que o seu cliente é proprietário, e se a questão lhe diz que o seu cliente que é proprietário está sendo violentado no direito de usar, no direito de fruir, de extrair os frutos, bom, você sabe que o seu cliente tem o direito de reavê-la. O seu cliente tem o direito de reaver a coisa porque ele é o proprietário. E sendo proprietário, ele pode reaver a coisa em face de quem injustamente detenha a coisa. Muito bem. Então, nessas circunstâncias, qual é a ação que você tem em linha de princípio, que é a ação mais relevante de todas? Porque a FGV, segunda fase, adora e generaliza. É a ação reivindicatória.
que é um babado, né? A chamada ação reivindicatória. O direito do proprietário o direito que o proprietário tem, voltando aqui, de reaver a coisa em face de quem dela injustamente a possua, em face de quem dela injustamente a detenha. Eu ousaria dizer que, na dúvida, você deve ajuizar uma ação reivindicatória, porque a FGV ela tende, até em situações que não são de reivindicatória, a dar como gabarito a ação reivindicatória. Então, é sempre um desafio, tanto para o professor como para o aluno, sair da ação reivindicatória, considerando o histórico da FGV nas ações reivindicatórias. A ação reivindicatória tem como uma característica básica o fato do autor do pedido ser o proprietário. Então, o autor do pedido diz: quero a posse porque sou proprietário, estou reivindicando a posse com fundamento jurídico no direito de propriedade, no 1228 do Código Civil. E aí, a tendência é que essa ação tenha como juízo a vara cível. Então, é lá que a demanda há de ser ajuizada, não é verdade? O autor dessa demanda tende a ser o proprietário, aquele que tem a propriedade do bem, que vai invocar o direito de propriedade. O réu dessa demanda é todo aquele que agride o grude, o direito que o proprietário tem de usar, gozar e dispor, não é? Então, o réu vai ser aquele dito na questão como o autor do ilícito que impede o proprietário de usar, de extrair os frutos, de gozar, enfim, ou de dispor. O procedimento, atenção a isso agora, o procedimento da reivindicatória é o procedimento comum, não há disciplina fora desse contexto, então o procedimento é um procedimento comum e o pedido, evidentemente, ele pode ser cumulado. Eu posso pedir, junto com a reivindicação, perdas e danos, se o caso concreto comportar, se o caso concreto denunciar esta ocorrência. Pois bem, ao lado dessas demandas, a gente tem, em arremate, situações curiosas, como embargo de terceiro, enunciação de obra nova, dano infecto e demolitória. Então, eu quero finalizar o bate-papo não mais como uma premonição, tá? Mas eu ainda tenho alguns minutos, então eu quero aproveitar da nobre oportunidade que a gente sempre tem de estar conversando para também deixar você antenado para esses detalhezinhos em arremate. Então, vamos aqui juntos, eu e você, você e eu, finalizar. Então, anote aí, por favor, nunciação de obra nova, de um lado, bote ao lado dela ação demolitória. Então, ao lado da ação de enunciação de obra nova, por gentileza, coloque aí ação demolitória. Ao lado da ação demolitória, coloque aí, por gentileza, embargos de terceiros. E ao lado dos embargos de terceiros, coloque aí em arremate dano infecto, ação de dano
infecto. E vamos, então, a partir deste quarteto fantástico, estabelecer algumas dicas finais para o diagnóstico da sua peça, que também pode ser um embargo de terceiro, pode ser anunciação de obra nova, por que não? Então, vamos aqui aproveitar essa oportunidade para também lhe colocar nesse lugar. Ação de anunciação de obra nova. Vamos começar com ela. Qual é a grande característica dessa demanda? O desejo do autor do pedido de embargar uma obra não concluída. O desejo do seu cliente de paralisar uma obra em curso. Anunciação de obra nova, portanto, pressupõe que a obra não foi concluída. Ela é uma ação de embargo de obra. Ela tem como objetivo, digamos assim, embargar a obra. Então, pode ser uma ação que tem como objetivo embargar a obra em curso. Ou seja, para não ter dúvida alguma, não concluída, não finalizada. Embargar a obra em curso, ou seja, embargar obra não concluída. Bom, então, nesse caso, eu, autor do pedido, vou noticiar na petição inicial que uma determinada obra desrespeita certos regramentos, desrespeita a proibição de construir acima de uma determinada altura, desrespeita a fachada de um prédio, por aí vai. Pode gerar um risco futuro de prejuízo na estrutura, e aí eu vou pedir para que aquela obra seja embargada, paralisada. Não tem autorização técnica para acontecer, e aí eu vou pedir para que aquela obra seja paralisada. Ação de nunciação de obra nova, embargo de obra nova. Procedimento comum, porque o novo CPC não se referiu mais a essa demanda como procedimento especial. Pois bem, agora, e se a obra já tiver sido concluída? Então, eu vou pedir a demolição, ou através de um pedido sucessivo na anunciação de obra nova, ou até mesmo através de uma ação autônoma denominada ação demolitória. Então, na ação demolitória, o meu pedido é o desfazimento de obra concluída. Desfazimento de obra concluída. Então, mais uma vez, o autor do pedido é alguém que está sofrendo um prejuízo por ter uma obra concluída que não deveria ter sido realizada, que não deveria ter sido concluída. E esse autor quer a destruição, ele quer a demolição. Mais uma vez, estamos diante de um procedimento comum, já que o CPC não destaca nenhum tipo de procedimento específico para a ação demolitória. O que distingue a demolitória da anunciação de obra nova, portanto, é a fase da obra. Se a fase da obra é finalizada, demolição. Se a fase da obra não é finalizada, sobressamento da obra, sobressamento da mesma. Muito bem. Já o embargo de terceiro tem uma outra configuração. O embargo de terceiro tem uma outra característica. O pressuposto do embargo de terceiro é a existência de uma decisão judicial, coisa que não existe em nenhuma outra demanda, nenhuma outra das duas anteriores demandas. Então, é pressuposto da ação de embargos de terceiro a existência de decisão judicial lesiva à
posse ou propriedade de quem, olha que interessante, não é parte no processo de onde a decisão foi proferida, de onde a decisão adveio. Então, esse é o embargo de terceiro. A questão, então, vai lhe noticiar que alguém que não é parte em processo algum foi surpreendido com a notícia de que sofreu em um determinado processo do qual não é parte, sofreu uma constricção, uma penhora, uma lesão à posse, uma lesão à propriedade. E então, procura esse alguém que sofreu essa lesão em um processo do qual não foi parte, procura um advogado para se insurgir contra o ato judicial. Ação de embargos de terceiro. Procedimento especial, essa é a forma do diagnóstico. Finalmente, a ação de dano infecto, que tem como pressuposto a vizinhança. Tem como pressuposto o direito de vizinhança. A ação de dano infecto, portanto, para ser diagnosticada, precisará que o seu avaliador lhe diga que o seu cliente é um vizinho de uma outra pessoa que está causando naquela vizinhança lesão ou ao sossego, ou à segurança, ou à saúde. Barulho, por exemplo, né? Lesão ao sossego. Insegurança, de repente está vendendo drogas. Ou saúde, de repente está tendo aí, não cuida do imóvel, o imóvel está com um cheiro ruim, cria muitos animais naquele imóvel. Então, nesse caso, você tem um problema de direito de vizinhança. O autor do pedido é um vizinho, locatário ou até proprietário, pode ser, que está sofrendo esse tipo de lesão. Lesão essa, como eu já lhe disse, que gira em torno da saúde, do sossego ou da segurança, não é? Então, dentro desse aspecto, dentro desse contexto, o seu vizinho vai ser o réu do processo, você é o autor, e a ação terá como finalidade obter uma tutela inibitória, ou uma obrigação de fazer uma tutela inibitória para que ele se abstenha do desassossego, da lesão à sua saúde ou da lesão à sua segurança, enfim. Essas são as demandas, ok? Então, nesse nosso aulão da premonição, a gente teve a oportunidade de ver muita, mas muita coisa bacana. A gente viu a responsabilidade civil contratual e extracontratual, os pressupostos, né? Conduta, dano e nexo. A gente viu a perda da chance, que é uma aposta minha, quem sabe, eu acredito que tem uma grande chance de cair. A gente viu a teoria do adimplemento substancial, teoria da substancial performance, e a não aplicabilidade dela para a pensão alimentícia e para a alienação fiduciária de veículos. A gente viu a ação de uso capião, um tema que sempre corre por fora, porque já caiu em segunda fase. Então, vimos que, tanto para questões discursivas como para a peça prática profissional, a gente viu que a uso capião pode gerar o direito à laje, eu posso usucapir direito real de laje, o usucapião cancela o bem de família, cancela a hipoteca. A gente viu os pressupostos da usucapião e as modalidades, né, mais importantes, extraordinária, ordinária, especial, enfim. Foi uma lição muito bacana aí nessa premonição, o tema da usucapião. E aí avançamos, né? Consignação em pagamento, acabamos de ver as ações de reintegração,
manutenção de posse, o interdito proibitório, que são as ações possessórias, e a ação reivindicatória, a gente também fez aí tratamos dela, né? E finalmente extremamos tudo isso com essas demandas que aparecem aqui. Então, eu acredito que a gente tem uma chance muito grande de ver algum desses assuntos aí agora na nossa provinha de segunda fase, que está aí na boca para acontecer, tá? No mais, é agradecer o seu carinho, respeito e confiança. Já passou da hora de eu concluir o nosso bate-papo, então eu quero lhe ver na revisão, né? Na nossa aulinha aí de revisão, eu não diria assim, na nossa aulinha de correção de prova, né? A gente vai ter aí no nosso domingo a nossa correção de prova, eu vou bater o gabarito com você, a gente ainda deve ter uma revisãozinha aí também, antes da premonição, eu vou ver aí com o Cris Sobral como é que está a nossa programação a respeito desse assunto, esse período aí do ano, em especial essa segunda fase, eu estou meio doido porque a gente está fazendo um congresso nacional de procuradores do estado aqui na Bahia, vai movimentar cerca aí de 1.000 e tantos colegas. Esse congresso, na verdade, ele atravessa 3 anos de gestão minha na presidência da associação, e ele culmina no fim do ano com essa chave, com essa cereja do bolo, que é esse congresso nacional. Então eu estou num período aí, esse semestre para mim de 2018 tem sido um período muito desafiador, assim como tem sido a sua segunda fase, né? Mas vai dar tudo certo, conte com a gente, estaremos aí reunidos, toda a nossa equipe, coordenada aí pelo nosso amigo Cris Sobral, na nossa correção de prova no domingo. E é isso, tranquilidade, calma, vai dar tudo certo, você já passou, tá muito bem preparado, vai levar o Vadimeco, não tem como dar errado não. Me passa lá um feedbackzinho no Instagram, como é que foi essa aula da premonição, se você gostou, um inboxzinho lá no nosso Instagram, ou até mesmo no plantão de dúvidas, tá? Que ainda dá tempo. Forte abraço, boa sorte para você, viu? A gente se vê por aí.